aí, conscientes? Vamos falar de bipolaridade, então? Eu tô fazendo esse vídeo por conta de uma pergunta de uma aluna querendo saber mais sobre esse tema. E como a gente costuma utilizar uns esquemas ilustrativos para explicar, eu resolvi fazer esse vídeo aqui para vocês. Bom, então vamos acompanhar aqui. Bipolaridade, o nome já diz, né? São duas polaridades. Essas duas polaridades são mania e depressão. Só que entre elas existe uma faixa de normalidade na vida. Então olha só, nessa faixa aqui é a vida sendo a vida, tendo seus altos e baixos. Lembra que a vida é um eterno pulsar? Então, tem dias que a gente está mais aqui em cima e tem dias que a gente fica mais aqui embaixo. Isso é natural da vida. Você usando isso aqui é uma ótima ferramenta para você trabalhar com seus clientes. E prestar muita atenção nesse diagnóstico de bipolaridade, tá? Porque tem muito cliente que chega e se intitula bipolar sem ter tido nenhum diagnóstico, mas que na verdade não é. Às vezes só tá com uma tristeza mais acentuada, uma ansiedade mais aflorada, mas não sai dessa faixa. Porque sair dessa faixa aqui é sair totalmente fora da caixinha, é sair totalmente da realidade. Então, olha só que interessante você ter essa escala em mente quando você vai atender um cliente. Observe a história que ele está contando, o tom de voz, as expressões, condizem com o conteúdo que ele está falando? Ontem mesmo eu atendi uma cliente que estava assim, numa faixa bem neutra. Contava as coisas mais absurdas, mais terríveis e zero expressão de tristeza, de dor, nada. E aí ela contava algumas coisas boas que ela conquistou também, e o mesmo tom de voz, as mesmas expressões. Aqui a vida perdeu a graça, né? Parece que anulou tanto os sentimentos negativos quanto os positivos. Aliás, a queixa dela era exatamente essa. Não tenho tesão na vida. E daqui pro pi, precisa prestar muita atenção, né? E aí tem gente que dentro do padrão de normalidade fica pulsando mais aqui em cima, são aquelas pessoas mais ansiosas, superativas. Tem outro padrão que fica mais aqui embaixo, que são aquelas pessoas que ficam mais deprimidas, mais passivas. Olha só quanto diagnóstico dá para fazer utilizando essa ferramenta. Saber em que faixa de pulsação o seu cliente está. Aí, a bipolaridade é quando sai totalmente dessa faixa, quando sai da realidade. Ora se mantém lá na mania. O que é mania? É aquela pessoa que sai comprando tudo, sem se preocupar se tem como pagar ou não. É as coisas mais absurdas. Sai comprar carro, compra um monte de coisa pros outros, fica num estado de que não para de falar um minuto. A autoestima fica lá em cima. O mundo lá fora tem que me servir. Sai completamente da realidade. E quando sai da mania, vai lá para a depressão. Não sai da cama, não toma banho, não vai trabalhar, deixa completamente de viver a vida, a autoestima vai lá para baixo, eu não presto para nada, ninguém me ama, eu sou um lixo, também perde totalmente contato com a realidade. Ou seja, uma hora quer sair voando e a outra hora se afunda num buraco. E a partir disso dá para diagnosticar se o cliente se encontra num núcleo neurótico de base, que é exatamente nessa faixa de normalidade. Então, o que é neurose? É quando você começa a ficar se comparando com algo. Aí entra na dinâmica de mais ou menos. Então, ora eu sou mais, ora eu sou menos. Mas se mantendo aqui na faixa da normalidade. Agora, se tiver numa intensidade muito maior saindo dessa faixa, acaba desenvolvendo um núcleo psicótico de base. Aí, ora eu acho que eu mando no mundo, o mundo tem que me dar tudo que eu quero, e ora o mundo me destrói, o mundo vai acabar comigo. Isso vem do quê? Vem do valor interno da pessoa. Ou ela se vê mais, ou ela se vê menos que o outro. Ou a autoestima vai lá pra cima, ou a autoestima vai lá pra baixo. Não tem um equilíbrio. E voltando lá na infância, quem é que dá um colorido emocional pra criança? Quem é o nosso primeiro espelho? É a mãe. Então, se a mãe coloca uma dinâmica, eu sou mais e você é menos, aquela coisa assim, você não serve, você só me atrapalha, só me enche o saco, você faz tudo errado, você não presta, você não ouve, você não é o filho que eu pedi a Deus. ou então numa dinâmica de você é mais e eu sou menos, aquela coisa, Você é minha vida, você é tudo pra mim, você é minha razão de viver, sem você eu morro, eu vivo pra você é minha alegria. Conforme essas frases vão chegando para a criança, na fase oral e na fase anal, a criança vai dando um significado para ela mesma, tá? E o referencial para buscar esse significado
é através do que a mãe pensa, sente e age em relação a esse filho. E se existe essa dinâmica da mãe, ora colocar a criança como a coisa mais linda do mundo e depois como a pior coisa do mundo, essa dupla mensagem, a criança entra num estado de confusão. Afinal, eu sou mais ou eu sou menos? E isso vai determinando, vai construindo a autoestima dessa pessoa. Vai determinando como que a pessoa se sente em relação ao mundo lá fora. Então existe uma grande diferença, tá? Entre ora se sentir a melhor coisa do mundo e ora se sentir a pior coisa do mundo. Você sente, mas você continua aqui na faixa da normalidade. Você não vai fazer nenhuma coisa absurda. Você fica aqui no núcleo neurótico de base. Do que você acreditar e realmente vivenciar esse estado de que eu sou sim a melhor coisa do mundo e o mundo deve me servir e ora eu sou sim a pior coisa do mundo e eu vou me destruir. Aí saiu completamente fora da caixinha, né? Sai da realidade, daí parte para o núcleo psicótico de base. Entendido isso? Muito bem. Outra maneira de ver também é o mundo externo tem a ver com o pai e o mundo interno tem a ver com a mãe. A mania é um mundo externo e a depressão é um mundo interno. Então, quando vai para a mania, é basicamente querer fugir de si mesmo. E quando vai para a depressão, é querer fugir do mundo lá fora. A pessoa que está fora demais não está dentro dela. E quando está dentro demais, não consegue ver fora. Então, o ideal é você ter o equilíbrio das duas, terem equilíbrio função materna e paterna. E na relação de mais e menos que eu citei lá atrás, na dinâmica de como através do olhar da mãe a gente vai dando um significado para o que a gente é, o ideal é somos iguais e diferentes. Somos iguais porque somos da mesma espécie, somos seres humanos. E somos diferentes porque eu sou adulto e você é criança. E como adulto, na minha função de mãe, na minha função de pai, sim, eu sei mais coisas. E é o meu dever te ensinar. Bem diferente daquela coisa, não, você é meu e eu vou fazer o que eu bem entender com você. Certo, conscientes? Muito bem! Compreenderam e absorveram mais conteúdo aí sobre bipolaridade? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem o conteúdo, curte o vídeo, comenta aqui embaixo e nos vemos no próximo. Um beijo e